Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta ao nosso encontro Conhecendo a Palavra. Vamos começar pedindo desde o início a intercessão de Nossa Mãe Maria Santíssima para que ela nos acompanhe em nossa caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu estava dando uma olhadinha nos nossos últimos vídeos e há algumas pequenas explicações que eu preciso fazer, algumas pequenas correções. Não que seja alguma coisa imprescindível para a vida de fé de vocês, mas porque o nosso compromisso aqui é de passar a verdade do conhecimento da Bíblia. Ok? Então vamos fazer essas pequenas correções. Vou começar mostrando para vocês essa explicação que eu dei sobre a origem do hebraico bíblico, quando havia apenas consoantes no texto utilizado pelos judeus. Então aqui eu falei para vocês que nós temos um shin, um mem e um resh, e que essas três consoantes formam, na cabeça do estudante, do estudioso do hebraico, um verbo, o verbo chamar, que é o verbo guardar, no passado. Então, chamar é a terceira pessoa do singular, ele guardou. E quando eu fui falar para vocês que a colocação de vogais nesses espaços aqui gerariam palavras diferentes, eu falei que chameri, colocando apenas um i no final, seria eu guardei, primeira pessoa do singular. Na verdade, a pronúncia certa seria chamar-te, com ti, ok? Porque esse sufixo ti é o sufixo de eu, primeira pessoa no passado. Então, chamar-te, eu guardei. Se colocássemos somente um u aqui, chameru, aí sim, eles guardaram, ok? Depois vimos também isso aqui, dalet vetiresh, que surge a palavra davar, que significa palavra, ok? Aí eu mostrei para vocês as possibilidades. Aqui ficou somente faltando fazer uma observação, que sempre que tem esse tracinho embaixo do B, o som é de V. Então é davar e não dabar, como eu falei, ok? Isso com relação ao hebraico. Uma outra coisa também, quando eu fui utilizar aqui a Bíblia hebraica e a Bíblia grega, às vezes eu fiz uma confusão, umas horas eu chamei a Bíblia grega de grega, outras horas eu chamei a Bíblia grega de hebraica. Mas ficar bem claro, aqui está até escrito, né? Marrom é a Bíblia hebraica, o texto hebraico, e aqui azul, a Septuaginta, a Bíblia com texto grego. E quando eu falo Bíblia, eu estou falando aqui de Antigo Testamento. Não estou falando dos livros do Novo Testamento, porque isso aqui foram escritos de judeus, e os judeus não aceitaram o Novo Testamento, então apenas o Antigo Testamento, ok? Então, o texto do Antigo Testamento hebraico, o texto do Antigo Testamento grego. O texto utilizado pelos judeus, pelos protestantes, o texto utilizado pelos católicos. Ok? Outra coisa, Bíblia grega não significa Bíblia escrita pelos gregos. É Bíblia escrita na língua grega. Então, Bíblia escrita na língua hebraica, Bíblia escrita na língua grega. Ok? Apenas essas observaçõezinhas rápidas, só para nós ficarmos com tudo certinho, para não gerarmos qualquer tipo de confusão. Depois eu contei para vocês a história da separação, né, de Lutero na Reforma Protestante e que ele se separou da igreja da igreja de Roma sob vários aspectos. E quando foi a hora de escolher qual cânon utilizar, ele viu que a igreja romana utilizava o cânon completo, né, com os 46 livros do Antigo Testamento, então ele optou pelo cânon menor, de 39 livros, sem os 7 deuterocanônicos que nós temos. Ok? Apesar disso, Lutero, quando fez a impressão da sua Bíblia em alemão no ano de 1534, ele inseriu esses 7 livros, o que demonstra incoerência, porque antes ele disse que seguiria o cânon menor, mas quando ele foi fazer a impressão e a passagem dos textos para o alemão, ele utilizou os 7 livros. Então, talvez por isso hoje os luteranos, juntamente com os anglicanos, estejam voltando a ler esses 7 livros. Mas ainda existe uma resistência da maior parte do protestantismo, mas fato é que eles estão voltando a utilizar.
né? E apesar dessa situação, qual é o argumento que hoje os protestantes usam? Já citei no nosso último vídeo, né? Eles utilizam o argumento de que existem algumas heresias, algumas incoerências. Eles citam o trecho grego do livro de Daniel, dizendo que Daniel exalta a idolatria, quando na verdade quem lê esse capítulo vê que é o contrário, que Daniel combate a idolatria, mostra que o único Deus é o Deus de Israel. E uma crítica também interessante ao livro de Judite, dizendo que no livro os fins justificam os meios, ou seja, uma mulher comete um assassinato, matando o general do exército inimigo para poder salvar o seu povo, né? Então seria os fins justificando os meios. O fim de salvar o povo judeu é matando, tirando a vida de um ser humano, né? Mas se nós formos olhar o livro de Esdras, também existe um fim justificando os meios. O sacerdote Esdras, para garantir a pureza da religião judaica, mandou com que todos os judeus dispensassem, mandassem embora de casa as suas mulheres que não eram judias e os filhos que nasceram do casamento com elas, né? Então também seria o fim da pureza da religião, justificando o meio de separar as famílias. E não há o menor empecilho que os protestantes tenham o livro de Esdras na Bíblia deles. Então é uma incoerência essa argumentação, ok? Bom, essa foi uma recapitulação. Agora a gente começa o nosso encontro de hoje com a seguinte pergunta. Bom, já sabemos quais foram os critérios para os protestantes utilizarem o cânon menor, né? Questão de se separar da Igreja de Roma. Mas e os judeus? Por que os judeus utilizaram um cânon menor do que o nosso e não aceitaram esses livros, né? Livros do judaísmo, esses 7 livros que eram do judaísmo? Pois bem, no início da história da igreja cristã, os apóstolos frequentavam o templo de Jerusalém, frequentavam as sinagogas. A gente vê nos Atos dos Apóstolos Pedro e João subindo ao templo para fazer oração, quando surge um homem e faz um pedido a eles, né? E eles curam esse homem. E quando Paulo se dirigia às cidades da Ásia Menor e da Grécia para fazer sua pregação, Paulo sempre procurava uma sinagoga para começar a pregação do Evangelho. E quando não conseguia fazer a pregação ali, Paulo ia para as casas ou para as praças e pregava e convertia as pessoas. Então vejam vocês que o cristianismo surgiu dentro do judaísmo. Jesus obedecia às normas judaicas, Jesus frequentava as festas judaicas, nasceu numa família judaica. Então o cristianismo ainda estava ali dentro do judaísmo, né? Ainda não havia essa separação completa. Pois bem, quando os apóstolos vão frequentar as sinagogas, eles levam consigo os primeiros escritos cristãos que vão surgindo. As cartas de Paulo, que já vão surgindo, os evangelhos começam a ser escritos, e eles estão levando, dentro do primeiro século, esses documentos cristãos para dentro da sinagoga. O que fazem os rabinos? Como eles não reconheceram o Cristo como Messias, não poderiam aceitar documentos que falassem que Cristo era o Messias. Então, no ano 100 depois de Cristo, os rabinos resolveram se reunir no sul da Palestina, numa cidade chamada Jâmnia ou Jarbes, e lá definir quais os critérios para que os livros sagrados fossem aceitos no cânon judaico, ok? E eles utilizaram 4 critérios. O primeiro critério é que o livro tinha que ter sido escrito em hebraico. Ora, todo o Novo Testamento foi escrito em grego, tirando o primeiro evangelho de Mateus, que foi em aramaico. Mas mesmo o evangelho de Mateus, o primeiro evangelho que ele escreveu, tendo sido em aramaico, não era hebraico. Então nenhum livro do Novo Testamento passava por esse critério. Poderiam ter parado por aí, mas ainda tiveram mais 3 critérios. Segundo, tinha que ter sido escrito na Palestina, ok? E alguns livros não foram escritos. Mas detalhe também é que hoje a história aponta que boa parte do Pentateuco pode ter sido escrito ou composto na Babilônia. Uma grande parte, alguns profetas escreveram no cativeiro da Babilônia. Então também esses livros não deveriam ser aceitos, e são aceitos pelos judeus. Então uma incoerência, ok? Então, escritos em língua hebraica, o primeiro critério. Segundo,
na Terra Santa, na Palestina. O terceiro critério é que eles deveriam ter sido escritos antes do tempo do sacerdote Esdras, que viveu no século V a.C., logo depois do cativeiro. Ok? Então tinham que ter sido escritos, porque Esdras foi o reformador do culto e ele teria sido mais conservador, mais atento, mais zeloso, então daria uma segurança maior ao judaísmo, que tudo que fosse válido teria que ter sido escrito antes dele, porque depois dele não passaria pela peneira que ele fez. Então esse foi o terceiro critério. E o quarto critério é que todos os escritos deveriam estar de acordo com a Torá, com a ordem de Deus, que alguns traduzem como a lei, né? Então todos os escritos deveriam estar de acordo com a lei. Então esses são os 4 critérios. Bom, já pelo primeiro, que os escritos do Novo Testamento não passariam. Só que isso gerou um problema, porque alguns livros que eram tradicionalmente lidos pelos judeus, e alguns até citados em outros livros que foram mantidos no judaísmo, são esses 7 livros, fazem parte desses 7 livros. E veja uma coisa interessante. Por exemplo, a festa de Hanukkah, a festa das luzes, que surge de um milagre que aconteceu em Israel. Havia dominação dos gregos sobre Jerusalém, o templo estava profanado e os macabeus tomam o poder de volta como uma milícia e restabelecem o culto no templo. Eles precisam de óleo para acender o candelabro sagrado, mas o óleo está acabando. Então o que acontece? Um pouco de óleo que eles encontram não seria o suficiente para manter aceso o candelabro até eles fazerem uma nova remessa de óleo. Mas milagrosamente o pouco que tinha vai sendo queimado noite e dia e dura até o momento em que eles conseguem produzir mais azeite e o candelabro não é apagado. Então eles comemoram essa festa, a festa de Hanukkah, a festa das luzes, ok? Só que essa festa está estabelecida no primeiro livro dos Macabeus, que é um livro para nós deuterocanônico e não aceito pelos judeus. Então vejam que loucura, eles celebram a festa, só que não aceitam o livro que cria essa festa. Ok? Então, Jâmnia gerou esse problema. E então, os judeus de Jerusalém, por tradição, conservaram os 39 livros e não aceitaram esses 7. Entretanto, a partir do século IV a.C., muitos judeus se mudaram para o norte do Egito, para a cidade de Alexandria, que era uma cidade cultural e uma cidade comercial. Os judeus vivem muito do comércio, né? Então eles foram para Alexandria, onde o comércio era intenso, né? E aonde se falava o grego, porque como eu falei naquela nossa aula sobre as línguas bíblicas, o grego era a língua internacional e a língua do comércio. Então eles falavam grego. Ora, se eles tinham escrituras sagradas e falavam grego, começaram a sentir a necessidade de traduzir a sua escritura sagrada, ou seja, o Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Entretanto, apesar dessa razão ser a mais plausível, a mais aceita, existe uma lenda em torno dessa tradução, ok? E a lenda conta que, mais ou menos no ano 100 a.C., tá? Século I a.C., então ano 100 a.C., o rei do Egito, Ptolomeu II, queria ter na sua biblioteca particular uma tradução da escritura sagrada dos hebreus. E queria em grego porque era a língua falada no Egito. Ok? Então ele encomendou, ele pediu, escreveu ao sacerdote, ao sumo sacerdote de Jerusalém, pedindo que ele enviasse homens para fazer essa tradução. E conta a lenda que o sumo sacerdote enviou 6 representantes de cada uma das 12 tribos de Israel. Então 6 vezes 12, 72. Então 72 homens sábios foram enviados para Alexandria, foram trancados em quartos separados e no mesmo dia, na mesma hora, eles saíram desses quartos e apresentaram textos que eram exatamente iguais, sem nenhum erro de vírgula, de ponto, de palavra, de letra. Isso era um milagre. 72 homens traduzirem as mesmas palavras da mesma forma, terminando no mesmo dia, no mesmo horário. Então, isso era um milagre.
E essa tradução feita por esses 72 homens ficou conhecida como a tradução dos 70, ok? Então, de 70, Septuaginta. Então, texto grego dos 70 ou Septuaginta, o Antigo Testamento, com todos os livros, eles traduziram todos os 46 livros, ok? Traduzidos para o grego. Então, em Jerusalém, a comunidade utilizava o texto em hebraico com 39 livros e no Egito, em Alexandria, os judeus utilizavam o texto grego com 46 livros. Ok? Ficamos com os dois. E a igreja sempre adotou, desde os apóstolos, o cânon completo dos 46 livros. E vejam que a Dei Verbum vai falar no seu número 22. Por esta razão a igreja, logo desde seus começos, fez sua aquela tradução grega antiquíssima do Antigo Testamento, chamada dos 70. Ok? Então, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II, que trata da Sagrada Escritura, da revelação e da sua interpretação, ela fala que a igreja, desde o princípio, utilizou a tradução dos 70. Ok? Pois bem, depois dos 70, começaram a surgir então, já que a igreja adotou o latim como a sua língua oficial, começaram a surgir diversas traduções para o latim. E essas traduções ficaram conhecidas como Vetus Latina. Só que havia diferenças, incompatibilidades nessas traduções. Então, no século IV depois de Cristo, na segunda metade do século IV depois de Cristo, o Papa São Damaso chamou São Jerônimo, que é um dos padres da igreja, que era um sábio já desde essa época, e pediu a ele que fizesse a tradução dos originais. Então São Damaso foi para a Palestina, foi para a Terra Santa. Lá ele pegou o Antigo Testamento no original do hebraico, pegou o Novo Testamento no grego e fez a tradução para o latim. Daí surgindo uma tradução conhecida como Vulgata. Então, a Vulgata de São Jerônimo. E também esse mesmo documento, a Dei Verbum, também no número 22, fala logo depois dos 70. A igreja sempre teve em grande apreço as outras traduções, quer orientais, quer ocidentais, quer latinas, sobretudo a chamada Vulgata. Então também a igreja sempre teve em grande consideração a tradução feita por São Jerônimo, a Vulgata. Ok? Estou seguindo aqui o meu rascunhozinho só para eu não me perder no meu programa. Uma outra coisa que eu prometi trabalhar para vocês hoje é a questão dos blocos de livros, né? Já falamos há um tempo, talvez no primeiro vídeo, nós falamos dos blocos que compõem as Sagradas Escrituras hebraicas. Então temos a Torá, que seria traduzida como a ordem de Deus, alguns traduzem como a lei, né? Mais comum encontrar como a lei, que são 5 livros, ou 5 rolos, né? O pergaminho que era enrolado, 5 rolos guardados às vezes dentro de ânforas, que tinha muito esse costume também. Falei para vocês que guardavam em hastes dentro de estojos, né, e capas, mas no Antigo Testamento eram guardadas mais dentro de ânforas. Aqueles vasos compridos colocavam ali dentro para poder proteger da umidade e de outros fatores que poderiam estragar o pergaminho. Então a Torá, formada dos 5 primeiros livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Ela tinha um segundo bloco que trabalhava os profetas, que são os Neviim. Neviim significa profetas, e aí profeta é uma divisão diferente da nossa Bíblia, porque pega tanto os profetas posteriores como os anteriores. Então, por exemplo, os profetas posteriores são os profetas que nós conhecemos: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Amós, Oséias. Tá? E também para o povo judeu havia livros que nós chamamos de históricos, em que existem alguns profetas trabalhando nesses livros, como Débora,
como Hulda, como Natã, ok? Como Elias e Eliseu, que estão nos livros dos reis. Natã era conselheiro de Davi, está no segundo livro de Samuel. Então vejam vocês, são profetas que aparecem antes do bloco dos profetas, por isso chamados de profetas anteriores. Então, dentro da Bíblia hebraica, esses profetas anteriores são juntos com os profetas posteriores. Na Bíblia católica não acontece assim. Ok? Os profetas anteriores são tratados nos livros históricos e os profetas posteriores nos livros proféticos. Ok? Então, na Bíblia hebraica temos a Torá, temos os Neviim e, por final, temos os Ketuvim. Ketuvim é traduzido como os escritos. Aí entram livros de sabedoria, entram livros de poesia, entram alguns livros históricos, ok? Até alguns profetas para nós são considerados para os judeus como livros escritos, né? Como se fossem históricos, não são propriamente proféticos. Então esse é o bloco da Bíblia hebraica. Na Bíblia católica, nós temos uma outra divisão que pode ser proposta. O Antigo Testamento, nós temos o Pentateuco, que equivale à Torá dos judeus. Pentateuco, 5 rolos, como eu já falei para vocês. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos. Os livros históricos, vamos pegar todos os livros que vão de Josué até antes de Jó. Então, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º livro de Samuel, 1º e 2º livro dos Reis, 1º e 2º livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, 1º e 2º livro dos Macabeus. Ok? São os livros históricos. Depois nós temos o bloco dos poéticos e sapienciais. Aí é um dilema, você fazer a divisão, o que é poético, o que é sapiencial. Existe uma divergência que não é nosso propósito aqui. Se fosse uma aula de Sagrada Escritura, tudo bem, um curso de Sagrada Escritura, mas não é o nosso caso. Então, quais são esses livros? Temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. Esses são os poéticos e sapienciais. E os proféticos? Os proféticos são os chamados grandes profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E a escola de Jeremias, que pega Lamentações e Baruch, ou Baruch, ok? Então esses seriam os profetas maiores. E os profetas menores são chamados os 12, que na Bíblia hebraica é chamado o livro dos 12. Aí pega Oséias, Amós, Abdias, Abacuque, Sofonias, Miqueias, Malaquias, Jonas, Joel, ok? Abacuque, todos esses profetas menores. Ok? Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Bíblia hebraica, Torá, ou ordem, ou lei, Neviim, profetas, Ketuvim, escritos. Bíblia católica, Antigo Testamento, Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e sapienciais, ou sapienciais, e livros proféticos. E Novo Testamento temos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, temos os Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, Hebreus, que é separado das cartas paulinas, as cartas católicas e os escritos de São João, que são as 3 cartas de São João, o Apocalipse e o quarto evangelho, o quarto relato do evangelho. Ok? Esses são os blocos que nós temos na Sagrada Escritura, dos hebreus, dos judeus e dos católicos. Ok? Para encerrarmos, vamos falar um pouquinho de interpretação bíblica. Ok? Também um tema que poderia ser muito longo, mas eu vou ter que falar bem abreviado. Então, rapidamente, vou citar para vocês que nós temos esse documento aqui da Pontifícia Comissão Bíblica, que é a interpretação da Bíblia na Igreja. A interpretação da Bíblia na Igreja, um trabalho da Pontifícia Comissão Bíblica, documento 134 da editora Paulinas, ok? Para não dar sombra para vocês. Então, esse documento aqui trata da interpretação da Bíblia na Igreja. Fala sobre as possibilidades, problemas que surgiram na década de 70, como a interpretação da teologia da libertação, do movimento feminista. Então, fala várias coisas aqui.
Eu vou pegar o mais importante que eu acho para vocês, que é passar os 3 sentidos de interpretação. Sentido literal é aquele que leva em consideração o estilo literário, a linguagem que o autor bíblico utilizava, né? E precisa ser diferenciado o sentido literal, que é adotado pela Igreja Católica também, com o sentido literalista, que é adotado por igrejas pentecostais e neopentecostais, com destaque para a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja da Graça, Deus é Amor. Essas igrejas normalmente fazem uma leitura da Bíblia ao pé da letra. Então, quando eles falam os irmãos de Jesus, são os irmãos de Jesus mesmo. Ok? Se eles falam que Deus fez o homem do barro, foi do barro mesmo. Se tirou a mulher da costela do homem, foi da costela do homem mesmo. Não é sentido figurado, não. Então isso é literalista. Literal não é isso. Sentido literal é você ver qual era a realidade. Então já falamos sobre o termo ar, do hebraico bíblico. Então, como era utilizado pelo autor bíblico, qual era a realidade da sociedade hebraica da época, quando se usava o termo ar. Na época o termo ar era utilizado para qualquer parente que não fosse pai e mãe. Então nós precisamos levar isso em consideração. Certo? Então, sentido literal da escritura. Um outro sentido é o sentido espiritual. É ler a escritura e deixar o Espírito Santo trabalhar em você. Deixar que o Espírito Santo te guie para entender a mensagem espiritual por trás da palavra. Não confundir sentido espiritual com subjetivismo. Abrir a Bíblia e querer entender da sua forma sem seguir o magistério da igreja, que utiliza a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Séculos da vida da igreja. Né? Então, a igreja tem um magistério para nos dar uma unidade de pensamento na interpretação. Senão cada um faz o que quer, que foi o grande problema que aconteceu no protestantismo. Cada um deu uma interpretação e aí virou uma bagunça. Ok? Então o sentido espiritual é aquilo que nos desperta para algo a mais do que a simples letra que a gente está lendo ali nos documentos sagrados. Então, por exemplo, quando eu leio a história de Noé e o dilúvio, eu penso assim: o pecado havia tomado conta do mundo, a violência havia tomado conta do mundo. Deus manda água e a água limpa o pecado da humanidade. E daquela água surge uma família composta por um homem chamado Noé, com sua esposa, 3 filhos e suas noras, e ali ressurge a humanidade purificada. Isso me lembra qual sacramento na igreja? O batismo, em que chega uma criatura de Deus em estado de pecado original, é mergulhada nas águas, morre o homem velho para ressurgir das águas um homem novo. Então isso é uma interpretação, um sentido espiritual. Vejo a passagem de Noé como uma alusão ao batismo cristão. Ok? Sentido espiritual. E o terceiro sentido é o chamado sentido pleno. Esse sentido muitas vezes gera escândalo, mas a gente precisa ter maturidade para entender esse sentido. Ok? Vejam vocês que ele é tratado por esse documento da Pontifícia Comissão Bíblica, não é chute. Ok? Então, sentido pleno significa você olhar passagens posteriores da Sagrada Escritura como uma visão de plenitude de algo que foi falado em uma passagem anterior. Qual o exemplo típico? A profecia do Emanuel. Vejam só. Diz o profeta Isaías: eis que a jovem, e o termo é Alma, no hebraico, Alma significa uma mulher jovem, eis que a jovem dará à luz um filho, que será Deus conosco. Ok? Se referia ao nascimento, assim é a melhor interpretação, ao nascimento de um rei que seria fiel ao Deus de Israel, a Yahvé. E esse rei foi Ezequias, que reinou durante o período de vida de Isaías. Ok? Foi um dos reis que reinou durante o período de vida de Isaías. Foi um rei fiel a Deus. Ezequias fez com que Deus estivesse presente junto ao povo. Então era Deus conosco.
Quando Mateus vai se referir a Maria, ele pega essa passagem e diz: eis que a Virgem, a partenos no grego, eis que a Virgem dará à luz um filho que será Deus conosco. Então, uma passagem posterior no Evangelho de Mateus traz a plenitude do cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento em Isaías. Em Isaías, uma jovem dá à luz e essa criança que nasce traz Deus para o meio do povo. Em Mateus, num sentido mais pleno, mais completo e mais superior, uma virgem, por vontade de Deus, dá à luz a uma criança, e essa criança é Deus conosco, não mais somente para o povo judeu, mas para toda a humanidade. Esse é o sentido pleno da interpretação da Sagrada Escritura. Ok? Bom, para o nosso vídeo não ficar muito longo, vamos ficar por aqui hoje, esperando encontrar vocês no nosso próximo vídeo. Provavelmente já iremos começar com temas específicos de algum livro sagrado. Muito obrigado pela participação de todos. Vamos pedir que Deus esteja durante essa nossa semana nos abençoando, caminhando conosco e nos despertando no coração cada vez mais sede da sua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Cristóvão, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso e-mail para dúvidas e sugestões. Podem mandar como vocês quiserem e quando vocês quiserem. E a gente tenta encaixar aqui na nossa programação. Ok? Podem ser dúvidas, podem ser sugestões, qualquer coisa que vocês não tenham entendido, alguma coisa que vocês tenham visto em algum lugar, e a gente tira essa dúvida. Uma ótima semana para todos, Shavua Tov, até o nosso próximo vídeo, Leit Haot, e que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Shalom Aleichem.